Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Breves palavras aqui, só para, mais do que dizer o que já está dito aqui na programação, falar um pouquinho do espírito desse encontro, né? Para ser um encontro o mais informal possível, no sentido de propiciar a troca de ideias. A gente estruturou a conversa de tal maneira que haverá, ao longo do dia de hoje, 4 painéis, com cada qual com um expositor e um comentador. Eu tentei restringir o tempo da exposição e do comentário e falhei miseravelmente. Porque as pessoas se dispuseram a falar mais do que o tempo que foi alocado. Eu fui incapaz de contê-los, pelo menos até agora. Já a subversão se estabeleceu aqui. Isso é verdade, não é apenas uma brincadeira, mas eu vou procurar controlar o tempo de tal maneira em que a gente tenha espaço para a conversa entre as pessoas. Esse é um evento que surgiu, a ideia dele surgiu, e Nacho, desculpa por falar em português, espero que me entiendas. Numa conversa que tivemos, Inácio Walker e eu, em Santiago, Alejandro Foxley também presente, de que precisávamos nos juntar novamente para pensar. Fizemos isso 10 anos atrás, num momento em que a América Latina e o mundo viviam circunstâncias inteiramente distintas, e que era o momento de reunir um certo grupo de pessoas para olhar novamente, revisar o mundo e revisar o papel da América Latina, ou mais propriamente da América do Sul, do mundo, no sentido não de que a gente seja capaz de grandes prognósticos, mas de apurar os nossos instrumentos de navegação, daí a referência às águas turbulentas. Então, isso dito e isso posto, eu passo a palavra ao presidente Fernando Henrique. Nós procuramos aqui, nesse primeiro painel, juntar duas coisas. Em 2019 se comemora o 50º aniversário da publicação do Dependência e Desenvolvimento. E o livro, digamos, na sua armação conceitual, acho que ainda tem validade para pensar algum dos temas atuais. Então, a provocação que fizemos ao presidente é que ele retome um pouco do livro para olhar o mundo de hoje. Não é fazer a interpretação do livro, mas é, de alguma maneira, utilizá-lo como ponto de partida para pensar as águas turbulentas em que nos encontramos. E o Bernardo fará um comentário à luz da exposição do presidente. Presidente, então, já falei demais. Esqueci de agradecer os patrocinadores do programa anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Acho que com isso termino e passo a palavra ao senhor. Bom, eu agradeço muito, primeiro, a presença de todos aqui. Segundo, peço desculpas, eu não sabia que vinham tantos chilenos e argentinos e uruguaios, vim sem gravata. Mas eu tenho uma desculpa, eu sou carioca, eu nasci no Rio, mas quando começa o calor eu me sinto em casa. Bom, em segundo lugar, vou falar em português, porque eu vi que o Sérgio falou em português. Espero que todos entendam. Se não entenderem, protestem, que eu tento falar uma língua mais universal que o português. Bom, terceiro, dizer o seguinte, eu perguntei ao Sérgio sobre o que eu vou falar, porque eu cheguei ao ponto que tem que sortear na hora. Qual é o tema, qual é o ponto? Eu estou habituado a que me sorteiem na hora. Mas eu tinha esquecido, que são 50 anos do Dependência e Desenvolvimento e que tem que comparar o que acontecia antes com o que acontece hoje, essa coisa toda. O Sérgio me fez o favor de enviar um artigo que eu escrevi que eu tinha me esquecido também. Faz parte da idade. Eu tinha me esquecido de um artigo que eu faço uma apreciação sobre o mundo que tinha mudado, não sei em que época foi. 10 anos atrás. 10 anos atrás, né? Bom, há 40 anos. Ser preciso. Bom, e, de fato, as mudanças são tremendas. Primeiro, vamos reconstituir um pouquinho o que era o mundo nos anos 60. Apesar de que o livro, você referiu-se a 50 anos, esse livro foi escrito em 67 e publicado em 69. Porque eu trabalhei na CEPAL de 64, 65, 6 e 7. Aí fui para a França. Quando foi publicado pelo Siglo XXI, que era do México, eu estava na França. Bom, qual foi a ideia?
Eu trabalhava, fui para a CEPAL, saindo, correndo daqui. Alguns aqui se lembram que foi uma agitação grande, com chamado hoje Movimento Militar, nós chamamos de golpe de 64. Saímos às pressas e, na verdade, eu fui para a Argentina, porque eu tinha um amigo, o Pepe Nun, que depois foi ministro do Kirchner, de alguém lá, da cultura. Foi meu colega na França, estava trabalhando com Touraine, estudando com Touraine. Fui para a casa do Pepe e eu levei a tese de cátedra que eu ia fazer, porque aqui no Brasil a nossa carreira universitária é um pouco copiada da alemã, francesa, então tem 4 teses: mestrado, doutoramento, livre docência e cátedra. Eu era livre docência, mas eu tinha 33 anos em 64 e levei a tese de cátedra que eu ia fazer, que era uma pesquisa que já tinha sido feita, comparando empresários do México, Argentina, Brasil, Uruguai, não sei o quê. Era um desdobramento da tese que eu tinha feito anteriormente sobre os empresários aqui no Brasil. Essa tese sobre os empresários do Brasil, que foi meu doutoramento, foi para mim surpreendente. Por quê? Porque naquela época o predomínio ideológico é do que hoje o nosso ministro do Exterior, o chanceler, ia chamar de marxismo cultural. Ou seja, a ideia é que havia, quem predominava a visão política no Brasil na época era um pensamento cujo esteio era o Partido Comunista, que tinha a ideia de que nós íamos aqui, repetir a história aqui, e haveria uma burguesia nacional, que era boa, naturalmente, que se aliaria com os trabalhadores contra os latifundiários que estariam ligados aos imperialistas. Bom, e eu fiz uma pesquisa em 63, que foi publicado na época do golpe, na verdade, militar. E, para minha surpresa, não vou dar nomes, porque vários são conhecidos, e alguns já morreram, outros ainda estão por aí, não encontrei, a não ser 2 que eram ultranacionalistas, mas não eram ligados a operariado nenhum. Todos os demais estavam se associando ao capital estrangeiro. Então, eu percebi, bom, esse negócio de ideologia, o nacionalismo como ideologia burguesa, evanesceu. Não vai haver repetição da história europeia aqui. Eu já tinha visto isso num livro anterior que eu escrevi sobre a escravidão no Brasil, no Rio Grande do Sul. Já era visível que você, para entender o que era a escravidão, você tinha que criar categorias, porque, na verdade, o escravo não é trabalhador, não sei o que é, o escravo não almeja liberdade pessoal, mas não almeja se tornar a classe dominante, enfim, é tudo diferente. Assim havia também com o empresariado nosso aqui. Havia a ideia prevalecente nos meios políticos de que a burguesia local ia ser o esteio para uma transformação muito grande que seria em oposição ao imperialismo e aliança com as forças populares. Bem, na pesquisa eu vi que isso não existia, não era assim. Então o livro é uma crítica dessa natureza. Apesar disso, é por isso que eu fui posto para fora, porque foi considerado marxismo cultural. Bom, quando chegamos no Chile, é a primeira vez que eu tive realmente contato com latino-americanos. Fora disso, eu só tinha tido contato na França. O pouco espanhol que eu sabia, eu aprendi na França, porque com amigos, para minha surpresa, eu fui educado no Rio, na época que eu era criança, a língua predominante aqui, eu não vou nem citar os outros mais velhos, ou tão velhos quanto eu, ou quase, que estão aqui, era o francês. E eu sabia falar francês desde pequeno, desde curso primário, de casa, na verdade. Tinha professor, não sei o que e tal. Bom, e quando eu chego no Chile, é que eu encontro realmente a América Latina, que era um conceito abstrato para um brasileiro. Né? Na Europa, eu descobri que, apesar de que a minha formação era francesa, os meus amigos eram latino-americanos, porque o modo de ser era mais latino-americano do que francês. Mas no Chile, finalmente, eu descobri que, bem, que tem América Latina, existe tal coisa. E era a época da CEPAL. O Prebisch ainda era o presidente do ILPES, que é o Instituto Latino-Americano de Planejamento, onde eu fui trabalhar. O Prebisch ficava boa parte do tempo em Washington, no BID, e estava organizando a Conferência Mundial de Comércio, a primeira. E quando ele não estava lá, eu ocupava os escritórios do Prebisch, e quem era meu chefe imediato era um espanhol, Medina Echevarría, que era um homem formidável e que um pouco assim espantado com a América Latina, porque ele era um espanhol formado na Alemanha.
conhecia bem Weber, não sei o quê, e gostava muito da América Latina, mas tinha um pouco de pena de nós, na verdade. Né? Tão longe do verdadeiro centro do mundo e tal. Bom, mas é um homem extraordinário. Bom, e lá houve um seminário, Celso Furtado foi morar, eu morava com o Celso Furtado, na verdade, nós morávamos na mesma casa. O Verfora, o Celso Furtado, eu e o Cantoni, que é um professor daqui também. E o Celso conhecia bem, o Celso era sabido, já era mais velho, 10 anos mais que eu, mais ou menos, um pouco, e conhecia bem não só o Chile, mas já tinha estado na Europa, não sei o quê, e o Celso já era o Celso Furtado. Então, tivemos um seminário com o Prebisch, o Celso Furtado, a Medina Echeverria, Aníbal Pinto, enfim, pesos pesados do que veio a ser o pensamento latino-americano. E esse livrinho sobre dependência, não sei o quê, que o Enzo Faleto, que trabalhava comigo, é um chileno, um tipo muito interessante, ele chamava Decadência e Desarrollo. Não era dependência, decadência e desarrollo. Bom, e nós brincávamos muito com isso, e na verdade, qual era a ideia? De, olha, a análise da CEPAL, basicamente era o Prebisch, o Celso, e cada país tinha sua expressão local, mas era basicamente a questão dos desequilíbrios estruturais que eram devidos a que nós não tínhamos avançado suficientemente em termos de produtividade e que, como as forças sociais dos países mais desenvolvidos se organizavam, em vez de haver barateamento no preço dos produtos industriais, uma parte desse barateamento passava para os trabalhadores, para a classe média desses países. E nós aqui continuamos com baixa produtividade, produtos de commodities, e havia um ciclo muito grande de variação de preço de commodities, e no intercâmbio nós perderíamos, não sei o quê. Então, qual era a solução? Industrializar. Como é que se industrializa sem capital? Tem que ter o Estado que tem que ajudar a formar o capital, etc., etc. Era essa a visão. E uma visão que é estruturalismo latino-americano. Prebisch era um homem de formação sólida. Ele tinha escrito um livro sobre Keynes, tinha sido presidente do Banco Central da Argentina, sabia das dificuldades da negociação internacional, e o Prebisch não era nenhum ingênuo, uma pessoa bastante competente, e ele tinha uma capacidade invejável, que ele reunia as pessoas, e ele como que era um mata-borrão, ele sugava as ideias, ele entendia depressa e fazia a síntese daquilo. Né? Então, e era uma pessoa muito dinâmica, gostava de vinho, do mundo, e muito inteligente. Bom, e nos debates que nós tivemos, um período grande, uns 15 dias de debate sobre a situação da América, dava para perceber o seguinte: faltava um pouco de política e de conhecimento sociológico. Então, esse livrinho é isso, é juntar as ideias da CEPAL com a visão de que, olha, isso não está no ar. Tem estruturas que são sociais, existem as classes, elas se organizam, não se trata simplesmente de um fenômeno, embora o seja, de mercado, mas até por trás tem interesses que são organizados, né? E, sobretudo, a variabilidade vem da política. Bom, então, basicamente, foi isso e uma tentativa de dizer, bom, não adianta falar em centro e periferia, que era a expressão da CEPAL da época, centro e periferia, era isso. Né? Tem que falar, e também não adianta falar de dependência, tem que descrever quais são as formas de ligação e quais são as classes e os grupos que se organizam para dar sustentação a uma forma de ligação ou outra, e qual é a luta que há entre eles, e, portanto, qual é a política que pode levar ao predomínio de certos grupos sobre outros. E, segundo, é preciso entender que há uma dinâmica nisso. Eu chegava do Brasil, naquela época no Brasil, predominava a teoria econômica do estancamento, estagnação. E eu já tinha lido bastante Weber e Marx antes. Tínhamos feito um grupo aqui no Brasil para ler o Capital. O Capital é uma coisa enorme, e nós lemos tudo aquilo, e depois da história crítica da mais-valia, uma boa parte. E não é ler por ler, era ler teologicamente. Né? E criticar, e em vários idiomas também, comparar, não é pedantismo, né? Comparar, não sei o quê, eu sabia bastante aquelas coisas. Então, conhecíamos bastante a literatura, esse tipo de literatura, e lá faltava um pouco de uma visão mais acadêmica no pensamento da CEPAL, que nós tínhamos. O Enzo tinha menos, mas tinha também. O Enzo tinha outra formação, ele conhecia muita história, muito mais do que eu, e foi boa junção para nós entendermos o que estava acontecendo. E no fundo, o que nós dizemos ali? Olha,
é preciso ver as formas de enlace. Em certas condições, o capital se acumula em casa mesmo. O café permite acumular capital, o gado permite acumular capital, né? Você permite em casa e está em mãos de nacionais. Quando está em mãos de nacionais e é acumulado em casa, é mais fácil você passar para a produção industrial. Todos se realizam lá fora, na parte de exportação, na parte agrícola, né? Mas você reinveste aqui ou não reinveste ali. Na economia de outro tipo, que é a mineradora, basicamente, enclave, que nós chamávamos, o capital vem de fora. Ele passa por aqui e a sua realização é lá fora e o dinheiro é comandado lá por fora. Como é que as classes locais se beneficiam? Pelo imposto. Então, algumas classes médias, Estado, imposto, não sei o que lá. Isso pega o Chile, Peru, Bolívia, não sei o quê, e começamos a fazer a distinção. E havia uma outra coisa nova, pelo menos para nós brasileiros, é que havia associação de capitais estrangeiros com nacionais. Então, você tinha já, sem saber, nós estávamos descrevendo o começo da globalização. Nós não tínhamos noção disso, porque não havia o conceito, né? A ideia de multinacional vem de um economista chamado Vernon, é de 1971. Nós escrevemos o livro antes disso. Não havia essa ideia. Só havia ideia, na época, de imperialismo, não sei o quê. Bom, o livro foi lido sob a ótica de um outro livro, que era o livro do Regis Debray. Essa foi a ótica predominante. Bom, e a ideia predominante era de que havia dependência. A nossa proposta é dizer, olha, as coisas mudam, porque tem política. Então, mesmo que haja dependência de um tipo, ela pode virar no outro tipo. E o que interessa é a dinâmica. Mas não adianta. O título que nós pusemos, Dependência e Desenvolvimento, levou-nos necessariamente a sermos enquadrados como dependentistas. E eu levei anos dizendo que não era isso, que não acreditava nisso, que não era isso, que não era isso. Não adianta. Ideologicamente predominou a visão da dependência. Substituiu a palavra imperialismo pela palavra dependência. Mas o mecanicismo era o mesmo. E a tentativa nossa era de ler a história de um ângulo não mecanicista. Tem política, tem movimento, tem não sei o que lá, pode mudar, pode passar de uma situação para outra, depende da briga, não é só uma questão que a estrutura define, porque quem define é a política, não é a estrutura. Você precisa de ideologia, precisa de crer, não sei o quê. Mas não adianta, batalha perdida, não é? Eu escrevi anos depois um negócio chamado O Consumo da Teoria da Dependência dos Estados Unidos. E por trás havia um fantasma. O fantasma era meu amigo, Andel Gunder Frank, que era uma pessoa muito curiosa, um alemão, canadense, sei lá o quê. E ele veio aqui ao Brasil, e ele foi a um seminário, antes de eu ir para o Chile, aqui em São Paulo, era no Instituto do Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, e ele fez um seminário lá, e ele só dizia o seguinte, que havia na América Latina muito feudalismo. Feudalismo, alemão, feudalismo. E eu brincando, falei, é verdade, nós estamos de acordo. Usando a expressão portuguesa. Bom, ele tinha a visão de que havia domínio do feudalismo. Nós não tínhamos mais essa ideia há muito tempo na América Latina. O Caio Prado já tinha destruído essa concepção, os historiadores, Sérgio Buarque, era uma coisa antiquada. Mas o Frank tinha essa visão que pegou, né? Tinha que combater o feudalismo. Não tinha feudalismo nenhum aqui, era outra formação e tal. Bom, mas as ideias predominantes foram, e depois no Chile tinha um grupo Teotônio dos Santos e o Rui Mauro Marini, que foi terrível, porque eles tinham uma ideia realmente de dependência, não sei o que lá, e foi o que predominou, e o livrinho que foi feito para ser contra uma visão estática do movimento da economia e da sociedade, virou exemplo. Nos Estados Unidos, então, o consumo da teoria da dependência foi feita com base naquele livro, com raiva para mim, mas com essa visão equivocada. Bom, isso porque nós estávamos assistindo os primórdios do negócio da globalização, que nós não tínhamos ideia. Nós tínhamos ideia simplesmente da discussão dos movimentos e saber que haveria possibilidade de industrialização. O Brasil já era industrializado, a Argentina também, o México também, né? E já havia indústria automobilística, já tinha passado Juscelino Kubitschek. A visão no Brasil foi também aqui, predominou a ideia de que os militares vinham para garantir o crescimento da economia através da submissão, não sei o quê, tudo completamente equivocado. E não adianta você achar que você tem razão, porque a história se forma de outra maneira. A visão era essa. Bom, isso já passou 50 anos. Né? Bom, eu cheguei à presidência da República para o Brasil, por bem ou por mal, e era um problema também. Por quê? Porque, olha, aí já havia plena consciência de que havia uma globalização.
Mas a visão política era outra. A visão política de que quem dizia isso era neoliberal. Então, imediatamente, toda a esquerda me taxava o governo de neoliberal. Neoliberal quer dizer o seguinte, olha, pessoal, gente, hoje o mundo é a economia é global. Ou o Brasil se coloca na economia global ou está fora. Né? Isso não é que o interesse nacional desaparece, ele se repõe em outras circunstâncias. Não adianta ficar tentando defender um interesse nacional como se fosse a coisa do passado, porque isso não vai acontecer mais. É diferente. Bom, e é o que aconteceu, quer dizer, uma transformação muito grande, não é? Bom, essa transformação muito grande, na qual nós estamos assistindo aí alguns movimentos dela, levou a quê? Levou a uma integração crescente das economias do mundo entre si. Quem sabe agora nós estejamos assistindo um outro movimento. Quem sabe? Por quê? Porque ninguém imagina, a discussão que havia era o seguinte, não vai haver a hegemonia de uma só potência, Estados Unidos. Vai haver uma dispersão de hegemonias. Bom, até certo ponto é verdade. A Europa se organizou, criou um bloco europeu. Né? Na época se falava muito do Japão, porque o Japão era um país que crescia. Mas o que aconteceu de verdade foi a China. A China se transformou e a China passou a ser realmente uma contraparte importante do jogo internacional. Nós estamos vivendo esta fase, na fase que você tem os grandes contendores, são os Estados Unidos e China, os outros são um pouco mais à margem, e uma visão que tem raiz nisso aí, e confunde essa mudança com a coisa da civilização judaico-cristã que está desaparecendo, não sei o quê, precisa lutar para... Enfim, uma visão fantasmagórica do que está acontecendo no mundo. Está acontecendo uma disputa de hegemonia grande outra vez, né? E os chineses inventaram o socialismo harmonioso, não se sabe o que é isso, mas inventaram, né? Tem visão, tem estratégia de longo prazo. Eu acho que nós vivemos o período em que foi muito importante a ação do Kissinger com o Bush pai, né? Com o Nixon. Com Nixon, que foi a visão de que tem que aceitar a China. A China, na época, não era ainda o que é hoje, mas a China começou a comprar títulos do Tesouro Americano. De alguma maneira, houve uma espécie de acomodação entre as dificuldades dos americanos e o interesse do governo chinês, né? E isso garantiu uma certa paz ao mundo. E a União Soviética, que era realmente o contendor anterior, de alguma maneira acaba com a queda do Muro de Berlim, e você volta a ter outras coisas. Volta a ter o Estado soviético com aspirações. Eu nunca vou esquecer uma conversa que eu tive com o Putin, não me lembro exatamente o ano, mas eu era presidente e o Putin era lá o dono da Rússia, e o Putin me dizia o seguinte, olha, eu não estou entendendo os americanos, porque eles estão fazendo a guerra nas estrelas, e só quem pode entrar nessa briga somos nós. Naquela época não tinha China. Não era tão visível o poder da China, e nós não queremos. Né? Nós queremos outra coisa, nós queremos que eles nos respeitem. Ele nos respeitar significa, claro, que a Ucrânia é nossa, os países nórdicos, cuidado, que são nós, para respeitar a Rússia. Essa era a visão do Putin, e continua sendo. Quer dizer, bom, aí você percebe, você tem uma reorganização econômica, mas não é só isso. Há certos países que têm, como vou dizer, raízes culturais fortes e que têm aspirações à dominação. Né? A China tem, os Estados Unidos têm, a Rússia tem, a União Soviética, que a Rússia hoje tem, e nós aqui, question mark. Quem sabe o que nós vamos fazer. Mas o fato é que nós estamos diante de um novo mundo, e esse novo mundo está jogando realmente, a grande questão é nas tecnologias do futuro. O que vai acontecer? A briga americana-soviética, quando vem o Trump e diz, olha, America first again, ele diz, olha, vamos fechar. Então, nós estamos assistindo uma espécie de reverso do que nós vimos antes, que era vamos abrir porque tem a globalização. Agora, olha, quem que vai ganhar com isso? Quem vai ganhar, quem ganhar a batalha tecnológica. Mas vamos evitar que avance. Vamos nos organizar para garantir o que nós temos. Né? Bom, então eu acho que nós estamos diante de uma outra época.
Do ponto de vista do que nós discutimos no livro, e o que interessa a nós, latino-americanos, e nós vamos fazer o quê? Se há uma contenda entre esses gigantes, que é basicamente tecnológico, pode se transformar mais tarde, eventualmente, em alguma coisa mais militar, mas não está nessa fase, é uma guerra comercial. Né? Todo o esforço que foi de construção do fim da Segunda Guerra Mundial, Nações Unidas, depois o Prebisch foi consequente com as ideias dele. Defender o comércio do terceiro mundo, criar o UNCTAD. Né? Vamos baixar as barreiras tarifárias, mas pouco a pouco. Não vamos acreditar que a liberdade de comércio vai resolver tudo. Vamos negociar, etc, etc. Bom, tudo isso agora passa a ter visto de um outro contexto. Né? E acho que, como sempre, há decisões a serem tomadas, há opções possíveis. Né? E é preciso ver, nesse novo contexto, qual é a vantagem em cada opção que se venha a ter. Né? Aí eu me lembro do um conhecido brasileiro chamado Getúlio Vargas. O Vargas governou o Brasil há muito tempo. Meu pai era, por acaso, militar. E minha família é muito ligada ao espírito do Getúlio. Né? E, por consequência, nacionalista e estatizante. Bom, as Forças Armadas brasileiras tendiam ao nazismo, não por ser ideologicamente nazistas, mas porque tinham horror do imperialismo inglês, que era substituído pelo imperialismo americano. E era uma opção o negócio do nazismo. O que é que eu assisti, lá há muitos anos, a única vantagem de ser velho não tem nenhuma. A única é que você sabe mais coisas, viveu mais experiências, sabe que as coisas mudam também. Né? Bom, eu assisti a vinda de oficiais americanos que falavam português, filhos de portugueses, para doutrinar os brasileiros a respeito da situação. Enfim, pouco a pouco ganhar os brasileiros para o lado do que vieram a ser os aliados. Né? Bom, e o Getúlio Vargas, que é um homem que nasceu na fronteira, que tinha uma visão autoritária, porque de formação positivista, isso no Brasil contava, né? E bastante autoritário, e ao mesmo tempo inclusivo, toca gente para dentro e tal, as classes trabalhadoras, a coisa toda. Ele dava a impressão de que ia se aproximar dos alemães. Mas o Getúlio era brasileiro, portanto é polifacético. Né? Tinha, ao mesmo tempo, alguém que não era contra, simbolicamente, o ministro do exterior, Oswaldo Aranha, que era ligado aos americanos. Fez o primeiro discurso de abertura da ONU, não sei o quê e tal. Bom, o Getúlio fez um jogo e ganhou dos americanos um financiamento para fazer Volta Redonda. Ele não aderiu aos Estados Unidos primeiro. Primeiro fingiu que aderiu, ou fingiu, sei lá o quê, depende da história. Né? Se aproximou dos alemães. Mas a Krupp queria vir para cá também. Bom, e, afinal, houve o empréstimo do Banco Americano de exportação e importação, foi feito em Volta Redonda. Quer dizer, não se entregou de antemão por razões ideológicas, nem para cá, nem para lá. Procurou entender qual era o que nós iríamos ganhar. Eu acho que nós temos um dilema parecido hoje. O que nós vamos ganhar com quem? Tem a China, tem os Estados Unidos, tem, eventualmente, a Europa um pouco mais recuada. Mas o que nós vamos ganhar? De que maneira nós vamos seguir o nosso processo de integração? A quê? Se o mundo voltou a ser um pouco dividido. E você vê que existe guerra comercial. O Trump, por mais que ele seja atropelador e diga coisas que parecem inconvenientes, está representando uma tendência. A tendência, no fundo, é de proteção dos interesses americanos. Né? No que, do ponto de vista dele, ele está certo lá. Né? E que coincide, nesse momento, com uma atitude mais agressiva, no sentido de aumentar impostos, negociar um pouco. Está negociando um pouco mais. Acabou de fazer uma negociação com os chineses. Né? Ameaça fechar tudo, de repente fecha, não fecha. Bom, e nós? Como é que nós vamos nos comportar diante desse quadro? Isso não estava posto quando escrevemos Independência e Desenvolvimento, o mundo era outro. Agora nós temos um mundo que é diferente. Mas um mundo no qual o que se tentava transmitir naquele livrinho continua presente, ou seja, você tem possibilidades e tem estruturas. As estruturas condicionam até certo ponto, e se você não aproveitar as possibilidades, você fica amarrado, tal como as estruturas te colocam aí. Né? Nós estamos numa situação, não é igual, mas que tem similitude. Quer dizer, nós temos possibilidades
e tem condicionamentos. Como é que você vai se mexer nesse mundo confuso, que sempre é, que aí está. Nós imaginamos na América Latina, a uma certa altura, que nós íamos nos integrar, para primeiro nos integrarmos nós outros mesmos, nós aqui. Mercosul, a LAUC, sei lá o quê, começa com a LAUC, Mercosul, depois você imagina a América do Sul, a própria ideia de América Latina ficou um pouco diminuída diante da ideia da América do Sul, não é? Bem, e sempre com uma certa dúvida, é isso mesmo ou não é isso? Vamos juntos, não vamos juntos, até que ponto? Os países que se beneficiavam queriam ir juntos, os outros queriam liberdade, os uruguaios sempre quiseram liberdade para negociar, com os Estados Unidos, não sei com quem fosse, né? Bem, nós temos que ver hoje, nesse novo mundo que aí está, qual vai ser, e dificilmente se vai reconstituir o que foi no período anterior, a tentativa de sair do impasse ou das dificuldades pela agregação de vários, talvez se saia mais diretamente, mas está no ar. O Brasil vai fazer aliança com os americanos? Pode fazer. E se fizer, o que acontece? Aliança que eu me refiro comercial, né, ou que seja. Convém? Qual vai ser o grau de liberdade que nós vamos ter se formos por esse caminho? Vamos jogar fora a China? Se você olha as exportações brasileiras, as chinesas são muito importantes, né? Quando você olha investimentos, eles estão crescendo aqui na América Latina toda. Estão crescendo. Qual é a opção que nós vamos ter? Como é que nós vamos nos mover diante desse mundo? E qual é a hipótese que nós fazemos a respeito do que vai ser o futuro? Porque, no fundo, política é isso. Você tem que ter uma hipótese sobre o futuro e jogar de acordo com essa hipótese. Tem que ter estratégia, para usar a palavra mais comumente usada. Qual é a nossa? Em geral, estamos um pouco sem estratégia, né? Bom, mesmo... Você vê que agora a Europa está bastante sem estratégia. A Inglaterra faz o Brexit e leva um susto. O que eu vou fazer? Eu saio mesmo? E se eu sair, o que vai acontecer aqui? Como é que eu faço com a Irlanda? Vai ter barreira? Não vai ter barreira? O que eu faço? Né? Um pouco perdido nessa coisa. Quem parece ter, mas parece de longe, uma visão mais clara, porque pensa o tempo de outra maneira, é a China. Deixa eu contar um pequeno episódio, eu gosto muito dos pequenos episódios, porque iluminam como são as condições reais. Uma vez os americanos tinham um avião espião na China, e os chineses bombardearam, o avião foi derrubado, eles prenderam os pilotos americanos. E o Jiang Zemin vinha aqui, via ao Chile, ao Brasil, não sei o quê, eu me dava com o Jiang Zemin. E aí o Bush me telefonou, Bush filho, me telefonou e me disse que queria que eu interferisse, pedisse aos chineses que liberasse os americanos. Eu digo, olha, eu vou tentar, mas eu não sei, eles têm outra cultura, eu não sei se eu tenho condições de conversar, porque isso não é assim. O Bush não entendia nada desses detalhes. Eu já tinha essa experiência com ele, porque com a Argentina, quando o Dualde caía muito o governo da Argentina, e eu telefonava para felicitar o novo presidente, eu dou azar. Eu telefono, ele cai, né? Quando o Dualde ganhou, eu digo, não vou telefonar. Porque... Bom, o Bush me telefonou, eu comecei a explicar quem era o Dualde. Não, is a good or a bad guy? Não vem com bobagem, que caudilho, que não sei o quê. Não, é bom ou mal? Bom, com o Jiang Zemin, ele achava que era mal, mas tinha que falar. O Jiang Zemin era uma pessoa simples, aparentemente, pelo menos. Então, tivemos um jantar, uma homenagem a ele, do Itamaraty, formal. Eu não estava assim, estava de traje de rigor mesmo, e tal, fantasiado de presidente. Mas ele era simples, ele me disse, onde é que você mora? Você mora aqui? Eu digo, não, eu moro no outro palácio. Ele disse, é longe daqui? Eu digo, no Brasil, em Brasília, tudo é longe e tudo é perto, e vai depressa. Por quê? Podemos ir à sua casa? Pode. Então, ele e eu, a Ruth, que era minha mulher, estava viva, e a mulher dele, fomos lá para o Palácio do Alvorado, onde eu morava. E não tinha mais ninguém lá. A Ruth foi fazer chá, não sei o quê e tal. Digo, o cara é bom, é fácil, né? É agradável e tal. Aí eu coloquei a questão a ele. Ele me disse, olha, quantos anos tem os Estados Unidos? Tem 500? Digo, não, como nação independente, não. Pois é, nós temos 5.000. Eles têm que aprender conosco. Você se lembra quando bombardearam lá na Iugoslávia, ou bombardearam, nossa, uma coisa? Era o presidente, era não sei quem lá nos Estados Unidos, me telefonou 5, 6 vezes. Esse me telefonou uma vez só. Bom, olha, nós vamos liberar. Porque ele estava querendo ganhar tempo para fazer engenharia reversa, copiar tudo. Ganhou tempo, mas ele ia liberar.
Eu telefonei para o Bush e contei ao Bush, olha, o negócio é o seguinte, você é muito jovem, porque ele dizia, é que nem uma criança, o pai era bom. O Bush, how? Você é muito jovem, eles acham que não dá, fique calmo, não vai acontecer nada, eles vão liberar. Não disse o que eu achava, depois de copiar tudo. Bom, chineses são assim, eles têm estratégia, levam tempo e esperam. Não é? É outro mundo, não é o nosso mundo, que é pão, pão, queijo, queijo. Não é? Eles não são assim. Bom, nós temos que lidar com eles. Como é que nós vamos lidar com eles? Qual é a visão de longo prazo deles? Não é acreditar no que eles estão dizendo, é que vão fazer, o que eles vão fazer. Não é? E eu acho que nossos dilemas, aqui está cheio de embaixador Rui Cooper, que sabe tudo, mas pode explicar melhor. Mas o nosso dilema é esse, quer dizer, nós estamos jogando como crianças. Agarramos a primeira ideia que surge, não sei o quê, não, vamos devagar. Tem estruturas, tem interesses, tem objetivos, as coisas levam tempo, maturam, são de longo prazo. Né? Eu acho que no caso da América Latina de hoje, alguns países foram capazes de entender mais o jogo do mundo. O primeiro é o Chile, que conseguiu entender bastante. Eu vivi no Chile 4 anos, me sinto muito próximo do Chile, mas eu fiquei muito surpreso, porque o Chile, naquela época, em comparação com o Brasil, era um país mais organizado, sempre foi, mais formal, sempre foi, mas menos poderoso do ponto de vista de recursos econômicos, de crescimento e tal e coisa. E os chilenos dominaram os circuitos comerciais. Na época, eu ia muito à Europa, e eu não gosto muito, mas eu como ostra, e a ostra era chilena. Ora, exportar ostra para Paris não é fácil, porque a ostra precisa de uma tecnologia avançada para você chegar em 24 horas lá, não sei o quê. Os chilenos descobriram os circuitos comerciais de frutas, de coisas desse tipo. Entenderam que o mundo ia precisar de coisas criativas desse jeito. Né? De alguma maneira, fizeram um certo entendimento, apesar das dificuldades, entre, vou usar expressões pouco efetivas para explicar as coisas, esquerda e direita. Né? Uma certa aceitação do outro, com regra. O mundo global, hoje, é um mundo que tem muita regra. Né? E está difícil que os países aceitem a existência de regras. Os que aceitam, por enquanto, são os países menores, com menos gente e mais com uma tradição de negociação. Portugal, para mim, me fascina, é como o Chile. Chega em Portugal, tem a geringonça. O que é a geringonça? É um acordo entre... Eu conheço bem o primeiro-ministro e conheço bem, mais ainda, o presidente de Portugal. Bem, eles pensam diferente, mas é dentro de um certo marco. Dá para conversar, dá para negociar. Né? Você vai ao Uruguai, a despeito de tudo, é assim também. É assim também. Aqui, não. Na Argentina, tão pouco. Tão pouco. Né? Bom, o México é outra coisa. Tem outras tradições diferentes. Mas, enfim, e nós temos dificuldade de entender. Esse mundo que está se formando aí é um mundo cheio de regra. Por exemplo, o nosso governo agora brincou com uma regra, o meio ambiente. Brincou. Ele não mudou a política propriamente dita. Aqui sempre é queimada, fogo, não sei o quê, destruição. Mas eles dão a impressão que estão de acordo. E aí o mundo desaba. Parece que não é importante, tem peso. Enfim, nós temos que aprender que estamos vivendo num mundo em que as economias estão muito ligadas, a despeito das oposições, há muita ligação. Você não sabe, quando mexe numa, que efeito tem na outra. E que requer muita regra. Bom, e, ao mesmo tempo, nós estamos assistindo que as democracias ditas tradicionais estão em crise. A crise da democracia representativa. Todo mundo fala disso. Todo dia veio aqui aquele rapaz que escreveu sobre como as democracias morrem. Né? E é verdade, as democracias estão morrendo. Onde é que não tem esse tipo de processo? Onde não tem liberdade. Aí as coisas estão aparentemente mais organizadas. Onde tem liberdade, nós estamos caoticamente nos fragmentando. Se vocês olharem o Congresso brasileiro hoje, o maior partido é um partido que não existe, o PSL, do Presidente da República. Tem 54 membros, uma coisa assim.
O Congresso tem 513. Quer dizer, não é nada. Né? E nenhum partido está em pé, de verdade. Está tudo mais ou menos fragmentado. Não é? E nós temos um fenômeno que não é a mesma coisa do que levou à integração anterior, mas faz parte disso, que são os meios de comunicação de massa. Quer dizer, eu fui colega e sou amigo do Castells, que foi um dos primeiros que escrever Sociedade em Rede e tal. Nós tínhamos uma ilusão, o Castells também, de que isso ia ampliar a democracia. Será? O que nós queremos dizer com isso? Você tem conexões, mas é um mundo onde as instituições são muito abaladas, porque você... de vez em quando eu brinco no Twitter, bobagem minha, brinco experimentalmente, porque eu tento escrever... Tem consequências, presidente. Eu sei que tem, mas não tem importância. O problema é que eu tento escrever em poucas palavras, dizer alguma coisa. É bobagem dizer alguma coisa. Não tem para dizer nada. É para expressar um sentimento. E não é meu jeito. O meu jeito é de raciocinar. Eu estou fora. Quer dizer, o mundo hoje está assim, vai a toque de impulsos. Né? Como é que nós vamos compatibilizar esse mundo com o governo, que requer uma certa continuidade? Essa é a crise dos partidos. As pessoas não dão continuidade, mudam de opinião, ela se forma e desaparece. Né? É uma coisa muito, vamos dizer, rapidamente isso se conecta e desconecta. Para resumir, eu costumo usar a frase do Descartes, cogito ergo sum, eu penso, logo eu existo. Não é mais. Eu estou conectado, logo eu existo. É outra coisa. Não precisa pensar nada. Tem que estar conectado. É melhor não pensar nada. É melhor não pensar nada. E também você pensa o que pensar, não tem importância. O pessoal vai repensar de outra maneira. Enfim, é um mundo complicado. E que nós precisamos guardar um pouco de tempo e ver qual é a estratégia possível para o mundo no qual se há regras, mas as regras não são as regras que não vêm do poder político. A regra que vem da economia, que obriga a certas regras, né? Não vem do poder político. E você não tem como levar de uma maneira contínua o poder político, porque ele sofre interrupções por causa dessa maleabilidade das relações interpessoais. Aqui tem sociólogos, imagina, foram meus alunos há 30 anos, 40, nem vou dizer quantos. Enfim, naquele tempo a gente tinha dois conceitos fundamentais. Gemeinschaft und Gesellschaft, em alemão, para ser pedante. Comunidade e sociedade. Bom, hoje, a comunidade é outra coisa. A comunidade do nosso tempo é face a face. Agora não. Você faz a tribo. A comunidade se faz na internet. Você não conhece a pessoa. Né? Então, você tem uma nova dimensão da sociabilidade. Isso está por trás dessas crises todas que nós estamos vivendo. Em suma, para não falar, não sei quanto tempo já falei, em suma, a despeito de que o livro que é escrito há 50 anos possa ter alguma vigência, é como uma semente, porque o mundo mudou muito e você tem que repensar as categorias e tem que não perder, talvez, a compreensão de que está lá, que é verdadeira. Tem estruturas, mas tem movimentos também. E movimento depende de política. E política depende de visão, ideologia, querer. A vontade não é absoluta, mas ela entra na história. E nós estamos um pouco sem saber o que fazer com a nossa vontade, porque muita gente passou a ter vontade, ou a não ter vontade, mas expressar a sua não vontade. Então, nós ficamos um pouco atônitos com o que está acontecendo no mundo. E talvez haja, ao mesmo tempo, um outro processo, que é um processo ligado também à forma de organização da produção, que o mundo que está se formando aqui é um mundo de alta produtividade e pouco emprego. Como é de alta produtividade, tem renda. Essa renda é muito concentrada. Como é que você vai explicar o que está acontecendo na França, movimentos dos coletes amarelos, se não entender que é uma espécie de medo, não sabem do quê? Porque não tem futuro. Não tem... Qual vai ser a empregabilidade das pessoas? Recentemente saiu uma pesquisa aqui no Brasil mostrando que as pessoas que têm formação de ensino superior estão ficando desempregadas. Porque a formação não é para isso. É outro tipo de formação. Bom, enfim, eu termino por dizer, eu não sei. Eu acho que nós estamos numa fase que eu não sei é importante, para tentar a gente começar a pensar, bom, já que não sabemos, vamos ver se alguém sabe. É o que eu vim aqui fazer hoje, ouvir vocês. Muito obrigado.